Então, bom dia a todos. A partir de agora, a reunião está sendo gravada. Lembrando que ela vai ser postada depois no YouTube, né, para os demais alunos que não estiveram presentes poderem assistir. Então, todos vocês estão cientes disso. Hoje, o nosso tema é um tema que se popularizou muito nos últimos tempos, né, que vem ganhando uma centralidade nas discussões sociopolíticas contemporâneas, com algumas razões, e é o conceito, é um conceito muito importante, justamente porque ele vem ganhando tanta notoriedade e porque, pelo visto, ele realmente serve para explicar vários fenômenos sociopolíticos contemporâneos, que é o conceito de necropolítica do pensador, que eu digo Achille Mbembe. Pode ser que seja diferente a maneira de se falar o nome dele, mas eu falo Achille Mbembe. Bom, necropolítica, imagino que você já tenha ouvido falar, né, na expressão necropolítica. Como eu disse, ela se tornou meio que moeda corrente nas discussões sociopolíticas contemporâneas. Necro faz referência à morte, né? Necro quer dizer, tem um radical, né, um radical linguístico, que vem de morte, justamente. E política, claro, tem a ver com a vida política, com a administração política, com as formas políticas, com a vivência política de uma comunidade política. Então, necropolítica é uma política da morte ou uma morte feita política. Tem, né, só a palavra em si já traz algumas indicações e que são um pouco estranhas, né? Assim, você colocar lado a lado, a princípio, de cara, como título do seu trabalho, morte política, nem sempre é uma associação que a gente faz de cara. Justamente por isso que o Achille Mbembe começa o texto dele explicando e explicitando. As teorias políticas que se construíram na modernidade em torno da noção de soberania. O que é a soberania? É o poder supremo dentro da vida social e política, portanto. O poder soberano é aquele poder que que determina a estrutura da sociedade através do exercício do poder, né, do chamado poder político. Então, aquele que tem a supremacia do poder político dentro de uma certa sociedade é o poder soberano. O poder soberano foi definido de várias maneiras ao longo da modernidade, né? A teoria política moderna. Se vocês pegarem um dos grandes ramos da filosofia moderna, é a filosofia política, e a filosofia política moderna gira em torno justamente das formas de legitimação do exercício do poder político e, portanto, das formas de legitimação do poder soberano, que é aquele que rege o exercício do poder político. E, justamente, a teoria política moderna, a filosofia política moderna, pensou de várias maneiras o exercício desse poder político soberano, a princípio com Jean Baudin, talvez, como o poder soberano sendo um direito divino dado pelo próprio Deus ao rei, que seria uma espécie de representante de Deus. Essa é a fundamentação filosófica do poder chamado absoluto do antigo regime, do absolutismo, em que o rei era visto como um representante do rei e mandava em toda uma região, né, comandava a vida sociopolítica de toda uma região com um poder considerado absoluto, daí o absolutismo. Você tem toda uma tradição de teorias políticas contratualistas, né, dentro dessas filosofias políticas contratualistas. O poder soberano é fruto de um contrato entre sujeitos racionais que o fazem para garantir seus direitos fundamentais, a vida e a propriedade. Você tem uma vertente mais autoritária do contratualismo, com Hobbes, justamente o homem é o lobo do homem, nós deixados no tal estado de natureza seríamos agressivos, egoístas, irrecuperavelmente egoístas, porque cada um tem dentro de si um desejo insaciável de poder. Então, o tempo todo a gente vai ser livre, entre aspas, mas não vai poder usufruir dessa liberdade, que a gente vai viver constantemente com medo,
né, de que alguém passe por cima de nós, que alguém nos mate, que alguém nos roube. Então, e a gente mesmo vai frequentemente cruzando com outros que nos ameacem matá-los, roubá-los e etc. Então, por isso é preciso estabelecer um acordo que estabeleça um poder soberano, que tenha o poder legítimo, que tenha o exercício legítimo do poder e da força para garantir uma convivência social mais ou menos harmônica, mais ou menos pacífica, ou no mínimo em que as violências e as violências mútuas entre os indivíduos possam ser julgadas, né, por um poder maior do que eles. Então, você cria ali uma noção de estabelecimento de um poder que se dá como o próprio critério do que é justo e o que é injusto, do que é legítimo e o que não é legítimo dentro daquela sociedade, e um poder que tem que se exercer de uma forma justamente absoluta. Não há noção assim, do súdito questionar o poder do soberano, a não ser em situações muito específicas que o Hobbes estabelece. Então, é a vertente autoritária do contrato social. Você tem uma vertente propriamente liberal do contrato social, com Locke, principalmente, né, que diz que não, o homem não é o lobo do homem. Cada um com a sua capacidade natural, com a sua dádiva natural de Deus, que é a capacidade de trabalho, que é o que nos define mais essencialmente, somos capazes de transformar aquilo que a natureza também nos dá, né, que Deus nos deu através da natureza, em propriedades para nós. Então, Deus nos deu capacidade de trabalho, Deus nos deu uma macieira que está lá dando maçãs. Com a nossa capacidade de trabalho, a gente colhe essas maçãs e faz dessas maçãs a nossa propriedade privada. O problema é que sem um poder maior do que só o nosso próprio poder de trabalho e de autorregulação, a gente fica exposto àqueles que são, digamos assim, criminosos. Aqui, não criminosos, porque ainda não existe crime, porque ainda não existe lei nessa ficção do Locke. Mas aqueles que vão desrespeitar o nosso direito sagrado à propriedade. Então, aqueles que venham nos roubar, aqueles que venham estabelecer uma querela com a gente, dizendo assim, mas por que você vai pegar essa maçã e não eu? Sou eu que vou pegar, então eu vou passar por cima de você e pegar essa maçã. Os conflitos em torno do direito de propriedade, que é um direito natural para o Locke, tem que ser meio que arbitrados por um poder superior, por um poder soberano, que não é mais exercido na figura de um rei, mas na instituição de uma lei, de uma legislação. Portanto, para o Locke, a legislação, a lei que comanda o Estado, é o poder soberano. Está acima, inclusive, daquele que ocupa o cargo funcional, o cargo operativo de rei. Não é mais o rei o soberano para o Locke, por isso é a vertente liberal, parlamentarista, constitucionalista de formação do Estado moderno. E você tem uma vertente mais, digamos, que é mais levada para um lado, foi muito apropriada por um lado mais socialista da questão, que é a vertente do Rousseau. Para o Rousseau, justamente, nós vivíamos em plena harmonia, ao contrário do que pensaria, muito ao contrário do que pensou Hobbes, e até certo ponto ao contrário do que pensou Locke. Para o Rousseau, nós vivíamos em plena harmonia no estado de natureza, nós vivíamos com tudo que a natureza dá. É uma vida bacana de caçadores-coletores que vivem em harmonia, que não passam necessidades, que não fazem guerras, que não tem por que se desentender, porque, afinal, a macieira está cheia de maçã. Então, não tem essa ideia do conflito do Locke sobre quem deve ficar com tal propriedade. Não, está lá na natureza. Um pega duas, o outro pega duas e acabou. Não tem esse problema. O problema começa, segundo Rousseau, quando o primeiro cara cercou a primeira terra e disse, isso é minha propriedade, e os outros acreditaram, diz o Rousseau. E para reverter esse processo de corrupção, de degeneração humana, que começa com a instituição da propriedade privada e do consequente, né, escavamento de um abismo material entre as pessoas, afinal, com as propriedades privadas, e nisso ele tem uma certa razão, né, com o advento da propriedade privada, no sentido de uma revolução agrícola e que uma sedentarização humana em torno dos campos de cultivo, no qual a massa trabalhadora trabalha, né, no campo de cultivo, isso gera excedente que fica com as elites econômicas e religiosas, ou políticas e religiosas. Você vai começando a criar aí um abismo material entre as pessoas, que logicamente não existia na época do nomadismo,
porque ninguém precisa carregar propriedades em excesso, né? Nem tem como fazer isso na época do nomadismo. Então, a saída para o Rousseau é um contrato social em que os humanos sejam capazes, né, os humanos, como sujeitos racionais, sejam capazes de estabelecer uma vontade geral, não mais submetidos ao poder desse dono da propriedade privada e dos excedentes, seja na pessoa de uma elite econômica ou de uma elite religiosa, e o próprio povo possa deliberar e decidir sobre os seus interesses comuns, daí, né, o bem comum. Então, a ideia de uma vontade geral, a vontade de todos, voltada para não só o estabelecimento, mas a construção e manutenção de um bem comum, de interesses comuns entre todas as pessoas. Essa é a ficção do Rousseau. Vocês notam que tem 3 vertentes, né, principais do contrato social, que nada mais são essas teorias do contrato social do que a tentativa de uma teoria filosófica de legitimação do poder soberano, seja esse poder soberano entendido como rei, seja esse poder soberano entendido como lei, no primeiro caso, como rei, no caso do Hobbes, no segundo caso, como lei, no caso do Locke, ou no terceiro caso, como essa figura abstrata chamada povo, no caso do Rousseau. Então, você tem aí 3 teorias de legitimação do poder soberano, de um poder que tem, a partir de então, o monopólio da força justa, o uso da força entre os súditos do rei, no caso do Hobbes, entre os proprietários, entre si, no caso do Locke, entre o povo um contra o outro, no caso do Rousseau, é uma força injusta, né? Uma força ilegítima, que é comparada à violência, que é chamada de violência. E o uso da força pelo poder soberano, seja esse poder soberano o rei e sua polícia, a lei e sua polícia, ou o povo e sua polícia, é uma força empregada legitimamente, porque legitimado por um contrato social que todos fizeram, todos os sujeitos racionais fizeram no melhor interesse de todos, para estabelecer justamente um Estado socialmente, racionalmente estruturado, com instituições racionalmente estabelecidas, com leis racionalmente pensadas, criadas, estabelecidas, instituídas, para reger racionalmente a convivência daqueles sujeitos racionais que se fazem, então, representar por aquele poder soberano, de uma certa maneira, e que, a partir de então, vivem num Estado que tende a um máximo de igualdade, de justiça e de liberdade. Por que liberdade? Mesmo que você seja súdito de um rei, ou que você seja submetido a uma lei, ou que você seja, claro, sempre submisso à vontade geral, no caso dos 3 grandes contratualistas. Por que isso é o exercício da sua liberdade? Por que isso coincide com o exercício da sua liberdade? Porque você, enquanto ser racional, plenamente racional e, assim, essencialmente racional, no que estabelece racionalmente um poder para reger a sua vida social e política, as decisões desse poder, ainda que sejam, digamos assim, no sentido de te submeter, a sua submissão à lei ou ao poder que você mesmo instituiu, supostamente, pelo contrato, é uma submissão a si mesmo. Como se submeter ao poder soberano na pessoa do rei do Hobbes, na pessoa da lei do Locke, ou na pessoa da vontade geral do Rousseau, fosse uma submissão a si mesmo. E submeter-se a si mesmo é o próprio sentido de autonomia, o dar-se leis, o estabelecer leis para si mesmo e obedecer a essas leis que você estabelece para si mesmo. Isso é o que está dado no início. Isso é o que está dado no início, na primeira parte, muito bem assim, resumida, mas bem escrita, da primeira parte do Necropolítica do Achille Mbembe. O que ele está dizendo com isso? A filosofia política moderna se construiu fundamentalmente em torno do mito, do imaginário, da racionalidade, da consciência e da autonomia. Como se o poder legítimo fosse aquele poder racionalmente instituído, como se a evolução das formas políticas, primeiro, como se houvesse uma evolução efetiva das formas políticas, e essa evolução se fizesse acompanhar por um desenvolvimento racional, porque quanto mais racional se torna a vida política, e, portanto, a convivência social, as estruturas políticas que regem a convivência social,
mais evoluído e civilizado é o ser humano, e é um Estado, e é uma comunidade humana. Então, é todo um imaginário que gira em torno da noção de razão e de racionalidade, e que atrela, né, um progresso humano e um ideal de civilização a uma noção bem abstrata de razão e de racionalidade, de uso da razão, de contrato entre sujeitos racionais, de exercício do poder legítimo a partir de uma legitimação racional, de uma autonomia no sentido de autodeterminação, tanto em nível social quanto em nível individual, que, como eu acabei de explicar, né, a submissão ao poder legítimo que você próprio instituiu, seja você mesmo, seja a partir dos seus representantes, seja na pessoa do rei, da lei ou da vontade geral do povo, a submissão a esse poder então legítimo, então soberano, é o exercício da sua própria liberdade, porque foi você próprio que instituiu esse poder. Tá? O Achille Mbembe expõe isso de início para fazer uma crítica. Tá? Isso ele começa expondo esse mito da racionalidade centro-europeia, ali de século XV a século XXI, e ele vai fazer uma crítica a isso. Vai dizer assim, isso é uma fábula interessante, né, de como se estruturou o dito poder soberano, mas esse dito poder soberano tem outras formas de, se não de legitimação, mas de imposição e de constituição de si mesmo, que não passam por essa racionalidade pura, ou por esse contrato entre sujeitos racionais, ou por essa marcha progressiva da razão que você encontra, né, com muita clareza nos pensadores iluministas, no Kant, né? O Kant tem toda essa fábula do mito progressivo da razão, que chega ao seu ápice na instauração de estados racionalmente organizados por legislações racionalmente instituídas. Você encontra isso no Hegel, o grande leitor de Kant, na ideia de uma marcha progressiva do espírito, né, na história, até chegar a se encarnar naquele estado prussiano no qual ele vivia, por acaso, e era cultuado, mas aquele Estado prussiano racionalmente instituído e racionalmente organizado, com sua legislação, com sua burocracia racionalmente funcional, aquilo era o ápice da história, o ápice da civilização, o ápice do desenvolvimento progressivo do espírito. O Achille Mbembe vai dizer, olha, isso pode servir para alguma coisa, né? Mas assim, é basicamente um mito, uma fábula centro-europeia sobre o uso, o exercício, o estabelecimento e a legitimação do poder, o poder soberano, né? O poder dito soberano. Então, para formular uma alternativa a essa fábula da racionalidade centro-europeia, o Achille Mbembe vai buscar inspiração justamente em um pensador francês do século XX, o Foucault, que é um cara que foi um dos caras, né, assim, que de dentro da Europa mesmo, de dentro de uma grande instituição universitária, europeia, não sei o quê, mas ele colocou essa fábula da racionalidade em questão. Né, assim, não só em questão, mas ele dá para dizer assim, que ele, com muito cuidado, muita paciência, né, que são muito características do Foucault, Foucault não é dado a roubos, né, assim, um discurso que seja inflamado. Não, você não encontra isso no Foucault. Você encontra ele inflamado nas manifestações de rua, mas o discurso dele é sempre assim, muito bem encadeado, muito ordenado, muito cuidadoso na construção, todo um cuidado em expor tese, em te dizer o que fazer. Não, é uma exposição histórica, mas aí que está, né? A história tem esse poder de demolir cristalizações imaginárias que passam a valer como verdade absoluta. Se você vai desembolar o fio de uma cristalização imaginária, de uma entidade imaginária, que supostamente é absolutamente verdadeira, é uma realidade de fato, se você vai desdobrando a história dela, você vai vendo que ela tem muitas ramificações, muitos fios, tem todo um percurso de construção, de formação, que já não a tornam absoluta, mas relativa a uma série de poderes, interesses, discursos que circulam num certo tempo, num certo lugar, e constroem aquilo como realidade e como algo que funciona, né, de fato, como um mecanismo que funciona. Então, o Foucault ele tem esse conceito de biopolítica. Tá?
lembrando aí, o Achille Mbembe, ao mesmo tempo que está se apropriando do conceito de biopolítica do Foucault, ele vai meio que dar um twist ali, um twist que pode parecer pequeno para quem lê as duas obras, mas que tem uma significação forte, especialmente se você pensar de onde cada um deles vem, qual é a experiência de vida de cada um deles. O Achille Mbembe pega o conceito do Foucault de biopolítica, de biopoder, e constrói esse conceito similar, porém meio que ao inverso, de necropolítica. Então, assim, é uma política da vida, como colocaria o Foucault, de uma certa maneira específica que eu vou explicar agora, transformada, pensada como o seu inverso, no caso, uma política da morte, como fará brilhantemente o Achille Mbembe. Qual é a noção de biopolítica, ou biopoder do Foucault? Vocês encontram essa noção muito claramente, assim, de biopolítica e biopoder do Foucault? Ao contrário do que possa parecer, não está no livro chamado O Nascimento da Biopolítica. O Nascimento da Biopolítica, ele diz que vai tratar de biopolítica, mas ele trata de liberalismo, neoliberalismo, e no final diz que não deu tempo de tratar de biopolítica. Devia até ter outro nome, o título. O título do curso devia ser outro. Mas está num... Assim, o Foucault tem vários cursos, né, no Collège de France que foram transcritos. O pessoal fez um trabalho de transcrição daqueles cursos, tanto a partir dos manuscritos dele próprio, quanto das palestras, lá, das aulas que ele proferiu, e transformou em vários livros. Um desses livros chama... deixa eu ver aqui para vocês. Só um minuto. Vou dizer certinho qual é a melhor referência para vocês pensarem essa noção de biopolítica do... sim. Se chama Em Defesa da Sociedade. O curso do Foucault que se chama Em Defesa da Sociedade, vocês forem lá para o último capítulo, vocês encontram toda essa noção de biopolítica e vocês vão entender bem de onde veio toda a reflexão do Achille Mbembe. Vou botar aqui para vocês. Foucault. Em Defesa da Sociedade. A tese do Foucault nesse Em Defesa da Sociedade, né, que seria a biopolítica e o biopoder? Vocês já devem estar familiarizados com a tese do Foucault da sociedade disciplinar. Né? Segundo ele, a partir do século XVIII, fim do século XVII, ao longo do século XVIII e XIX, se construiu uma série de aparatos disciplinares, uma série de instituições disciplinares, por exemplo, escola, quartel, hospital, prisão, principalmente, né? A prisão acaba sendo um modelo para todas essas instituições, a fábrica, convento, várias instituições que ele, fazendo as análises históricas e filosóficas dele, vê como instituições disciplinares que têm como sentido a formação de uma sociedade disciplinar. Em que sentido? Né? Assim, na verdade, há uma sociedade que se torna uma sociedade disciplinar e que tem o sentido de formatar e formar corpos dóceis e produtivos para o novo mercado industrial nascente. Né, ele diz, acho que a gente até comentou isso antes, em alguma outra oportunidade, mas ele tem uma tese muito interessante, né, que faz muito sentido. Ninguém é preparado por natureza para ficar 12 horas parado no mesmo lugar, apertando o mesmo parafuso, né, com intervalos regulares só para comer, sair, o lazer e não sei o quê. Ninguém é preparado, esse corpo humano, não é preparado por natureza para ficar 12 horas fazendo uma coisa repetitiva. É uma jornada de trabalho de 12 horas que uma sociedade industrial demandava. E demandava em massa, né? Demandava muitas pessoas para fazer uma atividade repetitiva durante 12, 14, às vezes, horas. Então, o Foucault diz, né, a sociedade disciplinar tem esse sentido primordial de produzir corpos dóceis e produtivos para essa nova sociedade industrial nascente, e isso se faz, essa produção, formatação de corpos dóceis e produtivos, se faz através das instituições disciplinares pelas quais a gente passa desde que a gente nasce, né, assim, hospital, escola, fábrica, quartel, convento, prisão, sanatório, não sei o que, tem sempre uma instituição que funciona de uma seguinte maneira, né? Tem um espaço determinado, racionalmente estabelecido e delimitado, tem um horário, um tempo racionalmente
delimitado, separado, dividido, cada um tem seu lugar, cada um tem seu espaço e tem um olho onipresente da vigilância, seja naquelas janelinhas que se coloca nas portas da sala de aula, voltadas para um grande corredor, seja numa câmera, numa coisa mais contemporânea, seja na figura de um gerente que está sempre de olho na fábrica e vendo os possíveis desvios do comportamento padrão. Então, essa vigilância, né, vocês sabem, o Foucault apropriou lá do Bentham essa noção de panóptico, né, uma vigilância completa e total sobre as pessoas, ligada a uma racionalização, uma divisão racional do tempo e do espaço para cada um, de cada maneira, né, daquela forma que cada um tem seu espaço e que todos têm que respeitar um tempo bem dividido, tem hora de sair, tem hora de entrar, tem hora de almoçar, tem hora de parar 30 minutos para isso ou para aquilo, enfim, e tudo regido por uma sirene, por um sino. Isso é a sociedade disciplinar, é a imagem da sociedade disciplinar, que começa ali, né, essas instituições começam a se construir no fim do século XVII, perduram todo o século XVIII, XIX, chegam ao XX com transformações, mas chegam. O Foucault diz, bom, junto com essa sociedade disciplinar, ou conforme começa a funcionar essa sociedade disciplinar, essa forma do poder, essa forma de exercício do poder, que é o poder disciplinar, começa a entrar em cena uma outra forma de exercício do poder que vai se amalgamar, né, que vai se exercer juntamente com a sociedade disciplinar, que é o biopoder. O que é o biopoder? É uma outra forma de exercício do poder soberano. O Foucault diz, não, o Foucault coloca primeiro, assim, na constituição fundamental do poder soberano, aquele poder considerado legítimo e que tem o poder supremo dentro de uma comunidade sociopolítica, né? aquele a quem cabe o poder supremo dentro de uma comunidade sociopolítica, no caso aí já no Estado plenamente constituído, o poder soberano está ligado, diz o Foucault, em primeiro lugar, antes ainda da sociedade disciplinar, ao poder sobre a vida e a morte das pessoas. Antes ainda de ser uma coisa de racionalização, de estabelecimento de contratos racionais entre sujeitos racionais, o poder soberano se estabelece, se funda, se legitima e se sustenta, porque o próprio poder soberano é pensado como aquele que tem o direito de vida e de morte sobre as pessoas. Em outro curso ele faz isso descender lá da figura do pater familias romano, aquele pai de família, né, romano, que é o cara que domina toda a terra, todos os seus familiares como propriedades suas, todos os seus escravos e servos como propriedades suas, é o proprietário romano por excelência, e o que dá a força e o poder, em última instância, desse pater familias, desse pai da família, do famulus, né, da grande comunidade de uma terra que pertence a um senhor. Lembrando que a família, não romantizem a família para antes do século XVIII, XIX, se quiçá 20, acho que até 20 mesmo, né? Antes do século XX, construções positivas de ideal de família são romantizações. Assim, a família romana, por exemplo, como todas as outras até o século XX, são uma relação de propriedade. Tem um dono da família e tem suas propriedades, sua mulher, seus filhos, seus herdeiros, seus servos, seus escravos, suas plantações, seus utensílios, suas ferramentas, suas casas, né? Uma relação de propriedade. E o que funda esse poder soberano naquele espaço do pater familias, diz o Foucault, é o direito de vida e de morte, é o poder de matar ou deixar viver aquelas pessoas. Isso está presente, isso segue presente, diz o Foucault, no estabelecimento do Estado soberano moderno. O Estado soberano moderno, né, lá do século XV, XVI, né, especialmente XVI, XVII, o auge de absolutismo mesmo funcionando, o que está em jogo nesse poder absoluto, soberano, não é simplesmente uma legitimação por contrato entre sujeitos racionais. É um poder de vida e de morte sobre seus súditos. O Estado soberano, o poder soberano, é aquele que tem o poder de fazer morrer, em primeiro lugar. Se você desvia da norma, ele pode te eliminar. E, porque ele tem o poder de fazer morrer, ele tem também o poder de deixar viver. Vejam que você estar vivo e seguir vivo é quase que um dom e uma dádiva do soberano.
quase aí que mimetizando, né, os poderes divinos. Deus é esse grande poder soberano, extraterrestre, digamos assim, que tem o poder soberano de fazer morrer e de deixar viver, né? E o poder soberano estatal, figura principalmente de um rei nessa época, vai se materializar dessa forma, né? Como aquele que tem o poder de deixar morrer e de fazer morrer, ativamente fazer morrer, e que por isso é aquele que também tem o poder de deixar viver. Aí o Foucault diz que com o estabelecimento da sociedade disciplinar, todas essas instituições disciplinares que têm um duplo sentido, vejam bem, as sociedades disciplinares no Foucault acabam tendo um duplo sentido. Em primeiro lugar, elas formam, constroem um indivíduo, uma noção de indivíduo, que não por acaso não existe muito antes ali do século XVII, vai ser desenvolvida, né, pela linha liberal, né, a ideia de um indivíduo, os liberais clássicos vão insistir muito nisso, as próprias ideias de contrato social são muito devedoras da ideia de um indivíduo que é racional, consciente, por isso estabelece contratos uns com os outros. O Foucault diz que essa sociedade disciplinar, ao mesmo tempo, ela forma indivíduos. Por que ela forma indivíduos? Porque ela estabelece que cada um ali tem um espaço, cada um ali tem que obedecer a uma noção de tempo, que essa sim é comum, mas é para cada um obedecer. Ela estabelece ali que cada um tem o seu lugar, e com isso ela vai criando uma noção de indivíduo, de ser um indivíduo próprio, né, privado. Ao mesmo tempo, ela constrói uma massificação, porque justamente cada um desses indivíduos isolados tem que corresponder a um padrão, um grande padrão social estabelecido e sustentado à força pelas instituições, pela força e o discurso de todas as grandes instituições disciplinares que vão perpassar toda a vida, todos os âmbitos da vida desses indivíduos e que vão transformá-los também, de certa forma, em uma massa, uma grande massa de pessoas, as grandes populações. Aí, diz o Foucault, entra em cena na história da política essa própria noção de população, que é esse grande conjunto, esse grande agregado de indivíduos que parece que pode ser lido e entendido como algo, né, a população. E como é que o poder... E aí, a partir desse entendimento, dessa formação de uma massa de indivíduos, o poder começa a ter que se exercer não só sobre cada indivíduo, mas sobre populações inteiras. E esse poder vai espalhando seus ramos, vai se ramificando, vai espalhando seu campo de atuação para a população. Isso se manifesta no exercício do poder, que não é mais simplesmente disciplinar, mas que é um biopoder. Ele tem a ver com o poder disciplinar, ele vem do poder disciplinar, ele se constrói ao lado do poder disciplinar e vai se casar com o poder disciplinar, mas ele não é mais simplesmente o poder disciplinar. É o biopoder. O que é o biopoder? É o controle, a leitura, a medição e a interferência nos processos biológicos de toda uma população. Assim, coisas que até então poderiam ser pensadas como da ordem do natural, da natureza, são politizadas, são trazidas para o âmbito de poder, de exercício de poder, são tornadas questões políticas, sociais, importantes. Por exemplo, nascimento. Quantas pessoas estão nascendo? Vamos fazer estatística de taxa de natalidade. Morte, processo biológico, natural. Porém, passa a ser absorvido a partir daí por um poder político que vai ter interesse em medir, né, quantas pessoas estão morrendo por semana, por mês, por ano. Estão morrendo de quê? Estão morrendo de ataque cardíaco, mas por que vem o ataque cardíaco? É a má alimentação? Estão morrendo de doenças infecciosas que tem a ver com o quê? Com saneamento básico, falta de higiene. Aí tem toda uma política de higiene, né? As políticas higienistas, vamos promover saneamento básico, vamos ensinar as pessoas a lavar a mão, vamos ensinar as pessoas a tomar banho, vamos ensinar as pessoas a não misturar isso com aquilo, não sei o quê. Daí vem todas as políticas que aí, claro, só vão se implementar no século XIX em diante, mas ele diz, isso tem uma história, né? Toda essa história que passa pela sociedade disciplinar, pela sociedade do pelo exercício do poder biopolítico, que é esse poder sobre a vida. O Estado começa a se preocupar efetivamente com a vida das pessoas,
com a vida da população. E por que a população? Porque esses dados isoladamente, no nível individual, não significam nada. Né? Assim, uma pessoa ter nascido, uma pessoa ter adoecido, uma pessoa ter se acidentado, uma pessoa ter morrido, se você ficar observando só no nível individual, isso não te dá uma indicação sobre a sociedade ou sobre a população. Mas você olhar aqueles indivíduos como parte de uma massa e quantificar e medir, fazer estatística, é aí que surge a estatística, né? Porque a estatística serve justamente para isso, acompanhar fenômenos que no nível individual não fazem nenhum sentido, mas que no nível da massa, da população, passam a fazer um sentido. Logo, quantas pessoas estão nascendo? Ah, são poucas, a gente precisa de mais mão de obra, precisa de mais produção. Vamos fazer uma política de incentivo de natalidade. Como é que se faz uma política de incentivo de natalidade? De repente, se a gente botar as férias em tal período, se a gente der um aumento em tal período, se a gente fizer não sei o quê, a gente promove natalidade. Vamos fazer uma política de redução de acidentes. Né? A gente está vendo que está morrendo muita gente acidentado. E aí, se você pensar, né, tudo isso segue tendo a ver, assim como quando ele fala da sociedade disciplinar, tudo isso segue tendo a ver com um intuito, não sei se é bem um intuito, mas uma necessidade daquela sociedade em tornar aquelas pessoas, aqueles corpos e mentes dóceis e produtivas, especialmente produtivas. E se não nasce gente bastante, como diria lá o Adam Smith na Riqueza das Nações, né, os trabalhadores têm que ter condições minimamente boas de vida para que eles continuem reproduzindo e produzindo mais empregados para os futuros patrões. Então, é meio que isso. Né? Ele, inclusive, Foucault, em algum momento, fala dessa passagem do Adam Smith, porque a lógica é meio que essa. Né? Está nascendo pouca gente, como é que a gente promove mais natalidade? Por que promover mais natalidade? Porque a gente precisa de produção, precisa de gente para produzir. Está morrendo muita gente de acidente? Que tipo de acidente? Ah, está caindo, não sei, está caindo tal coisa em tal lugar, o cara está batendo de cabeça e morrendo muito nesse tipo de trabalho. Vamos botar capacete, né? Vamos criar toda uma estrutura que coloque capacete nas pessoas, porque aí quando elas caem de cabeça, elas não morrem mais, elas só se machucam e podem voltar a trabalhar, podem voltar a produzir, entende? Essa preocupação com a vida da população, as pessoas estão morrendo de doença, por quê? Vamos fazer uma política de saneamento básico, vamos fazer uma política de higienização da vida, vamos fazer uma política, né, uma campanha, para manter as pessoas naquele ritmo necessário, exigido de produtividade. Né? Então, esse é o biopoder, essa é a biopolítica. Na biopolítica, há uma certa inversão dos termos da soberania que o Foucault identifica nos séculos XVI e XVII, que, como eu falei, eram o poder fundamental de fazer morrer, o soberano é aquele que pode te matar, e, portanto, é aquele que também tem o poder fundamental de te deixar viver. Porque ele pode te matar, ele te deixa viver. Com o desenvolvimento do biopoder, da biopolítica, o tal nascimento da biopolítica, o que acontece é o seguinte: o soberano é aquele que vai ter como interesse primordial te fazer viver. Ele quer te fazer nascer, ele quer te tornar saudável, ele quer te tornar produtivo, ele quer curar suas doenças, ele quer adiar sua morte o máximo possível, ele quer te fazer viver. E porque ele quer te fazer viver, ele também é aquele que pode, até certo ponto, te deixar morrer. Se ele não implementa todas essas campanhas e não faz todas essas peripécias, ele pode, né, te deixar morrer. Foucault diz, tem uma inversão aí. Rapidamente vou vir aqui para o chat, lembrando que o chat está aberto, vocês a qualquer momento quiserem falar aqui. No final eu abro mais um pouco para, inclusive, vocês abrirem o microfone, a câmera, o que vocês quiserem. Mas a Viviane está dizendo assim, isso se relaciona com as sociedades de controle de Deleuze, fazer viver e deixar morrer, embora no atual governo seja fazer morrer, dificultar viver. A sociedade de controle do Deleuze, eu não vou ter tempo de explicar assim, exatamente as diferenças, mas para quem se interessar, vai ver, né, a partir dessas aulas, dessa noção de sociedade disciplinar do Foucault e de biopolítica do Foucault, isso encaminha para aquilo que o Deleuze chamou de sociedade de controle. Eles se liam mutuamente, claro, né, mas o Deleuze tem uma influência forte também do Foucault.
Acho que o Deleuze tem mais uma influência do Foucault do que o Foucault propriamente do Deleuze. O Foucault gostava do trabalho do Deleuze, né? Lia, comentou e tal, mas o Deleuze tem umas influências diretas assim, no trabalho do Foucault. Um é esse da sociedade de controle, que não é mais propriamente a sociedade disciplinar do Foucault, mas tem algo a ver até, inclusive, com a sociedade da positividade, lá do Byung-Chul Han. Né? A ideia do autocontrole, da autovigilância e da vigilância e controle mútuo entre os indivíduos que começam a querer eles próprios produzir mais, querer no sentido de serem instigados a e comprarem essa instigação, querendo cada um produzir mais, ser mais produtivo, ser mais vigilante, ser mais controlado, etc, etc, etc. Mas tem a ver, tem a ver. Se vocês pegarem, vocês veem que tem a ver. Aí, com a outra pergunta da Viviane, na verdade, no comentário da Viviane, embora no atual governo seja fazer morrer e dificultar viver. Esse é o twist do Achille Mbembe na biopolítica do Foucault. É assim, porque o Foucault ele não é refratário, não é cego a essa noção do deixar morrer. Né? Inclusive, ele introduz lá na biopolítica o próprio gancho que o Achille Mbembe vai pegar. Porque, vejam bem, vou seguir o raciocínio que eu vinha levando. Então, estabelece todo esse biopoder, essa biopolítica, de uma nova forma assim, de controle dos corpos. Não é só nas instituições disciplinares que estão ali exigindo que você fique horas tais, num espaço tal, fazendo tal coisa, sob o olhar vigilante de um voyeur absoluto que, né, mimetiza também Deus. Você vê que tudo isso tem a ver com Deus, de certa forma. Deus é o voyeur absoluto, né, aquele que vê sem ser visto o tempo todo. Assim é o olho do poder soberano, do panóptico, né, do panóptico do Bentham, que o Foucault pega e transforma em conceito, né, esse olhar absoluto que vê sem ser visto. Você não vê o olho que te vê. Essa é a graça daquela torre de vigilância do Bentham. Se você estiver vendo o olho que te vê, você escapa dele quando ele não estiver te vendo. Se você não vê o olho que te vê, você não tem mais escapatória. É a lógica de Deus. Né? Deus vê dentro dos corações, dentro das almas, dentro da cabeça, não sei o quê, porque você é o olho que te vê e você não vê te vendo. Senão, quando Deus olhasse para o lado, você podia pecar. Assim como o prisioneiro lá do Bentham, né? Se ele tiver um vigia olhando para a cara dele, uma hora o vigia tem que ir no banheiro, uma hora o vigia tem que ir comprar um lanche, uma hora o vigia desmaia. Aí ele faz o que ele quer. A ideia de um olhar que te vê sem você ver ele te vendo é a ideia de uma vigilância absoluta, um voyeurismo absoluto também. Então, o, o Foucault dirá, né, seguindo essa lógica. Então, além desse poder disciplinar, começa a se desenvolver um biopoder, uma biopolítica, que é um controle dos corpos através dessas políticas de promoção da vida, do bem-estar, da limpeza, né, uma coisa assim, promoção da vida, de certa forma. Né? Tem um controle, uma promoção, claro, aliada a um controle, porque não é para você viver de qualquer forma, de qualquer maneira, que se garante a sua possibilidade de vida, é para você viver de uma certa maneira determinada e pré-determinada por esse próprio poder soberano, mas há ali uma promoção da vida. Aí ele diz, mas isso gera um paradoxo. O próprio Foucault vai dizer isso, nesse mesmo texto que eu deixei de referência aqui para vocês. Mas se o foco primordial do poder soberano, né, se o próprio objetivo fundamental do poder soberano, a partir do estabelecimento eficaz de uma biopolítica e de um biopoder, é fazer viver, como é que ele pode não só deixar morrer, mas fazer morrer tantas pessoas? Porque esse par, para ele, é inseparável. Né? Assim, não só para ele, porque ele acompanha a história desde o pater familias romano, ele pega o Estado absolutista, a formação do Estado, todas as ideias de soberania que se constituíram na modernidade. O poder soberano está ligado a esse par. Seja ele fazer morrer e, portanto, deixar viver, seja ele fazer viver e, portanto, deixar morrer, mas tem que ter essa economia da vida e da morte para que ele seja soberano, pelo menos no que se construiu durante a modernidade. Ele vai dizer, como é que esse poder ainda pode deixar morrer ou fazer morrer para se manter soberano? Ele diz, aí que entra a instituição do racismo. Ele diz, o racismo
é inseparável da constituição do poder soberano a partir do século XVIII, especialmente no século XIX em diante. Porque esse Estado, que agora é especialista em fazer viver, ele precisa de uma justificativa para todos aqueles que ele deixa morrer ou efetivamente, ativamente faz morrer. E aí entra a noção de racismo. Não é que seja criada e inventada a noção de racismo, mas ela ganha uma proeminência de fundamento da vida política do poder soberano e do Estado, porque justamente aqueles tem que existir, aí que está, tem que existir toda uma categoria de pessoas, toda uma massa de pessoas, toda uma região de pessoas que sejam considerados outros, diferentes por natureza, daqueles a quem se quer o tempo todo fazer viver. E esses outros, esses diferentes por natureza, esses inferiores, esses degenerados, esses então pensados como e tornados inferiores e degenerados, seja porque for, seja pela questão da raça própria, ele usa essa noção de racismo no sentido bem ampliado. Não é só a raça no sentido que se concebeu a partir das teorias racistas do século XIX, né, com a ideia de que tem uma raça ariana, branca, europeia, uma raça amarela, assim, asiática, uma raça negra, africana. Não é só nesse registro. Esse sim, é muito importante, todo esse registro é importante, mas de uma forma ampliada, nessa noção de que se cria toda um fora de um nós, comunidade daqueles a quem se quer fazer viver, daqueles a quem o poder soberano quer o tempo todo fazer viver, cria-se um outro, né? Toda uma massa, um conjunto, uma comunidade de diferentes, de inferiores, de degenerados, seja degenerados psiquicamente, seja historicamente degenerados, como foi pensado em relação ao povo judeu, seja por questão de religião, seja por questão de classe social, tanto na vertente liberal de demonização da classe social mais empobrecida e com uma situação material muito pior, seja na vertente marxista, talvez não sempre no Marx, mas que se construiu a partir de Marx, de uma classe social mais abastada, que é degenerada de saída, por natureza, e aqueles a quem se tem que combater, contra os quais se tem que lutar, e aqueles a quem se pode e se deve, em certo sentido, ou dominar e controlar o máximo possível, mas de maneira que essa dominação e esse controle façam par com o extermínio. Né? Há um flerte, seja ele mais velado, seja ele mais implícito, ou seja, mais que um flerte, mas uma ação explícita de extermínio, de destruição. Né? Então, daí, né, isso tudo ainda é Foucault, tá? Foucault diz, aí entra a lógica do racismo. Por quê? Porque esse poder soberano, que então tem como princípio primordial, o fazer viver, tem que ter muitas outras pessoas a quem ele possa, de fato, matar, deixar morrer ou fazer morrer ativamente. E essas outras pessoas são introduzidas como fundamento, tendo como fundamento um certo racismo, que significa, de maneira ampliada no Foucault, todos esses outros que são considerados por uma comunidade como inferiores, degenerados, como menos humanos, são desumanizados, são retirados deles todas as características que fazem de uma certa comunidade uma comunidade humana, seja porque são menos racionais, seja porque são menos morais, seja porque são mais ligados ao corpo do que à razão, seja porque adoram deuses que são demoníacos, seja porque tem uma história de diáspora e de desenraizamento que os torna degenerados por natureza, como foram pensados os judeus, seja porque são os donos dos meios de produção, seja porque são aqueles que não venceram na vida e estão condenados ao fracasso perpétuo. Quando se constrói um tipo de lógica desse tipo, se constrói exatamente. Isso tem a ver com a lógica do Preciado, né, da construção de toda uma zona, tanto espacial quanto concreta, de um registro de pessoas que são vistas como menos pessoas. E que, portanto, pessoas que são desumanizadas, as quais são retiradas de todas as características que tornam uma determinada comunidade
propriamente humana para si mesma, e aqueles são os desumanos, são os selvagens, né? São os que não podem, não entram nessa economia do fazer viver pelo lado do fazer viver, mas pelo lado do deixar morrer. São aqueles a quem se pode deixar morrer ou aqueles a quem se pode ativamente matar. E não só se pode, mas quase que se deve ativamente matar todos esses outros, esses degenerados, esses inferiores, né? É aí que entra o Achille Mbembe. O Achille Mbembe está lendo tudo isso e ele diz, olha, é muito bom, né? Claro, ele está pegando mesmo, ponto a ponto, essas reflexões de Foucault, como ele faz na sequência do texto, mas ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma inversão aí, né? Uma inversão importante, que já está, de certa forma, no Foucault, mas que o Foucault coloca como um secundário. Em primeiro lugar, vem o fazer viver. Em segundo lugar, entra em cena o deixar morrer ou fazer morrer em relação a todos aqueles outros por meio do racismo. O Achille Mbembe, provavelmente por vir de outro lugar, Foucault é um cara sensacional, mas vocês pegam aí essa diferença, é um cara nascido e criado na França, numa família de classe alta, e era um professor de uma grande instituição francesa. O Achille Mbembe vem da África, né? Ele é camaronês, e ele tem uma outra história de vida e uma outra percepção dessa balança norte e sul, centro-Europa e demais continentes. Então ele diz, é inseparável da formação da soberania moderna por essa lógica da vida e da morte, né, de um fazer viver e um fazer morrer, é inseparável da constituição da soberania moderna, do Estado moderno, da civilização moderna centro-europeia, a experiência da colonização. E a experiência da colonização é a experiência própria de um fazer morrer. É a experiência própria de criar zonas inteiras, espaços inteiros, conjuntos de pessoas inteiros que são vistos como menos humanos, que são vistos como selvagens, que são, portanto, despidas de todas as qualidades que tornariam o ser humano propriamente humano, a racionalidade plena, a capacidade plena de comunicação, a razão em relação em hierarquia, a razão hierarquicamente superior como comandante do corpo, dos desejos, dos impulsos. Não à toa tende a se ver todos que não caibam num padrão centro-europeu do homem branco, cristão, de posses e etc., como aqueles que são menos racionais, como aqueles que se deixam guiar pelo corpo, como aqueles que se deixam guiar pelo desejo, como aqueles que são menos morais, como aqueles que adoram deuses demoníacos, como aqueles que são, eu já disse, menos morais, né? Tem uma moralidade defasada, degenerada. Então, a experiência da colonização, que vai de par, pelo menos na América, com a experiência da escravização, que é claro que tem todo um impacto sobre a África, afinal as pessoas escravizadas na América estão sendo sequestradas da África e trazidas aos milhões para a América, né? Essa experiência é inseparável da constituição do Estado soberano moderno. Por isso, Achille Mbembe dirá, não se trata primordialmente de uma biopolítica que precisa de que posteriormente quase constitui como um par necessário de si uma necropolítica, um deixar morrer via introdução do racismo como ponto fundamental. Desde o início, essa experiência é fundamentalmente necropolítica. E essa necropolítica faz par, né, da origem na Centro-Europa a toda uma biopolítica, uma política do fazer viver e do deixar viver aqueles que merecem, né, aqueles que são vistos como plenamente humanos, que são os centro-europeus, e que, portanto, tem que se fazer com eles toda uma política do fazer viver, uma biopolítica, um biopoder. Né? Funciona lá a lógica do biopoder. Mas o que vem primordialmente com a civilização europeia, com o estabelecimento de tudo isso que a Europa chama de civilização, com o estabelecimento do Estado moderno, que foi tão celebrado por Kant, por Hegel, como o ápice da realização do espírito universal encarnado no Estado contemporâneo prussiano, como um Estado racionalmente organizado, com uma burocracia racionalmente organizada, com leis racionalmente organizadas. Isso é inseparável, na verdade, é fruto
de todo um processo de colonização que tem como marca maior uma necropolítica, um fazer morrer, um criar zonas de pessoas que, como a Mbembe diz muito bem, são tornadas mortos-vivos. Por que mortos-vivos? Porque, compreendidas de saída como menos humanas, menos assim, desumanizadas e tornadas matáveis, aquelas pessoas estão sempre entre a vida e a morte, no sentido de que o outro que as domina naquele contexto sempre pode fazê-las morrer e frequentemente as faz morrer. E nesse constante fazer morrer e poder fazer morrer, cria-se todo um registro de vida humana que fica ali entre a vida e a morte, é colocado entre a vida e a morte, como um morto-vivo, uma sombra. Né? São expressões que ele usa no texto, para falar, por exemplo, da experiência da colonização materializada na fazenda colonial, com escravização em massa de pessoas. Né? O que é a fazenda colonial com escravização em massa de pessoas, senão uma experiência necropolítica que fornece todo o aparato institucional para a soberania, para aquele poder efetivo que é tanto disciplinar, quanto biopolítico, quanto necropolítico ao mesmo tempo. Isso está materializado ali na fazenda colonial. É toda uma massa de pessoas que são desumanizadas, despidas de todas as qualidades que supostamente tornam uma pessoa plenamente humana, são desenraizadas, né? Elas perdem o lar, são tiradas dela, não é perder parece que foi por acaso, mas elas têm tiradas de si o lar, a categoria de sujeito político, de participação política, a noção de lei, né, de estar submetido a uma lei que vale para todos, como numa espécie de limbo. Né? Em relação à lei, isso é bem interessante quando aquele Mbembe coloca, né, assim, a soberania, como vocês viram, na Europa Central, está ligada ao estabelecimento de leis racionais que regem todo aquele território. Né? Inclusive tem a ver com território, a soberania, a constituição de um Estado com um território delimitado, dentro do qual, no interior do qual, aquelas leis valem. E ele não vai pretender impor suas leis para um território vizinho, né? Não cabe à França aplicar suas leis na Alemanha, e não cabe à Alemanha aplicar suas leis na França. E quando eles entram em guerra, tem também a lei que se diz do direito internacional. Quando começa a surgir as primeiras especulações de direito internacional, existe uma lei racional da guerra, uma racionalização da lógica da guerra. Então não cabe um francês fazer uma guerra de extermínio total contra um alemão a troco de nada. Ele tem que estabelecer por que ele está invadindo, tem algumas regras naquela guerra, né? Pode fazer prisioneiros, não pode matar prisioneiros, não pode, ainda que sejam descumpridas sistematicamente, não é disso que ele está tratando, mas regras, tem leis estabelecidas, né? Quanto a prisioneiros, quanto à violência que é permitida e que não é permitida, quanto ao que se pode fazer. E assim como tem leis para regular essa guerra entre os estados, existem as leis do Estado soberano, internas ao Estado soberano, que dizem que ele é um poder legítimo. O que acontece, imposto por aquele poder dentro do regime daquelas leis, é legítimo, está plenamente legítimo. O que acontece fora do domínio dessa legislação dentro do Estado, né, é chamado, pela teoria do direito moderno, de estado de exceção. Estado de exceção é o uso do poder fora, acima, no caso, do domínio da lei. Então, quando você tem, por exemplo, está na lei, por isso que a gente usa estado de exceção em certas ditaduras, por exemplo. Está na lei que tem um Congresso, que tem uma legislação, que o Congresso tem que ser representado disso, daquilo, e tem que representar esses e aqueles interesses. Quando um ditador fecha o Congresso e diz, agora eu dito as leis e as normas, ele quebrou um pacto legal, ele quebrou o direito instituído e estabeleceu um novo regime de uso da força por cima daquele da legislação. Não é que por dentro da legislação não pudesse ter um exercício da força, e até bem violento, pode ser.
mas dentro do regime da legalidade estabelecida, não é considerado regime de exceção, é considerado o regime legal estabelecido, por mais violento que ele seja. Mas o uso do poder e da força que quebra essa legitimidade, esse arcabouço de legitimidade estabelecido pela legislação num certo local, é pensado, né, descrito no direito, no pensamento jurídico moderno e na filosofia política moderna, como estado de exceção, que está fora da lei. Então, é uma exceção fora daquele, né, daquele domo que a legislação faz valer como um estado legítimo, como uso legítimo da força por um poder soberano. O Achille Mbembe chama atenção para o seguinte, né, o uso da força e do poder nas colônias, ele está fora desse regime legal centro-europeu, né, desse regime de legitimação da força e do poder centro-europeu. Portanto, ele é quase que um permanente estado de exceção. O poder ali é feito num estado de exceção, num estado de sítio, num estado em que o uso da força não é mais o uso da força legitimado pela legislação e, portanto, legítimo do poder soberano. O uso da força equivale à violência. Existe toda essa reflexão no direito moderno, na filosofia política moderna, para vocês entenderem melhor a discussão, entre a força legítima, que é a própria política, o uso da força legitimamente dentro da política, e essa força, vocês podem pensar de várias maneiras, pode ser discursiva, pode ser policial, pode ser física, tanto faz, mas está dentro daquele regime legal, né, é poder, não é violência, é exercício de poder. Por fora daquele regime legal, não é mais exercício do poder, simplesmente, é exercício de violência. Assim, a violência é a força exercida por fora dos parâmetros legais. Nas colônias, na experiência das colônias, a força é exercida por fora dos parâmetros legais que vigem nos Estados soberanos europeus. Portanto, é um permanente estado de violência, um permanente estado de exceção, um permanente estado de sítio. E esse permanente estado de exceção, de sítio, de violência, é que fundamenta, de certa forma, né, oferece assim, o pano de fundo. O que é o pano de fundo? É um fundo que tem uma cor em relação ao qual o que é colocado no centro se destaca. Se o fundo tiver a mesma cor que o centro, nada se destaca, você vê um borrão só. Mas nesse pano de fundo da violência e do uso ilegítimo, digamos assim, da força e do poder, da brutalidade, né, do estado de exceção permanente, que é a colônia, destaca-se no centro dele, como na Centro-Europa, né, constrói-se a partir daí uma experiência de legitimação do poder soberano, do uso legítimo do poder e da força e de uma regulação da guerra entre iguais. Mas na colônia, como a relação é entre desiguais por natureza, porque é o civilizado contra o selvagem, é o racional contra o corporal e desejante, é o homem branco cristão de posses contra os degenerados de todo tipo, não existe uma legislação que regule essa guerra. Portanto, é um estado de guerra permanente contra um outro que é visto como desumanizado, como inferior, como selvagem, como outro, né? Outro nesse sentido radical de diferente por natureza de tudo aquilo que torna um humano humano. Embora, como diz o Achille Mbembe, ele dê continuamente provas de ser sim humano, porque ele consegue, ainda que na extrema situação de brutalidade, que é a fazenda senhorial colonial, aquelas pessoas escravizadas ainda conseguem, assim, com regularidade, frequência e intensidade, desenvolver formas de arte, de expressão, de religiosidade, de uma série de expressões que são propriamente humanas, né? Então, quer dizer, isso está exposto o tempo todo, essa contradição na cara do sistema colonial, mas é essa própria contradição que o faz, né, se mover, continuar se movendo. Por quê? Porque ele é um sistema necropolítico. Necropolítico. E é essa necropolítica que faz surgir, como
né, como um pano de fundo, faz surgir aquilo que é posto no centro pelo Foucault. Essa é a crítica ao Foucault. Vejam que é sutil. Ele não está criticando o que o Foucault está dizendo, né, ponto a ponto, por inteiro, descartando o Foucault. Não, ele está usando tudo que o Foucault disse. Mas é que o Foucault usa um pano de fundo diferente a partir do qual se destaca uma experiência. Né? O Foucault diz, porque há uma biopolítica e uma política do fazer viver, passa a se construir uma necropolítica e uma política do fazer morrer os outros, que racistamente são determinados como menos humanos do que um nós. E o Achille Mbembe diz, não, o pano de fundo é a necropolítica. A política das civilizações europeias, ou a política dos estados soberanos europeus tão civilizados, tão avançados, tão racionais, tão evoluídos, etc., é uma necropolítica, é uma política do fazer morrer os muitos outros que não cabem na sua definição, ou que são expulsos da sua definição de plenamente humano. E a partir desse pano de fundo de uma necropolítica que eles praticam intensamente, constrói-se toda uma biopolítica interna ao padrão centro-europeu de vida e de existência. Por isso, a necropolítica, né? A política da morte. E isso está tão em voga, né, assim, por razões talvez óbvias. Você tem novamente, ou não é que tenha deixado de ter, mas você tem em voga nas nossas discussões políticas, sociopolíticas contemporâneas, tanto a nível internacional, com a questão dos imigrantes, da imigração e tudo mais, toda essa discussão de um nós em relação a um outros, né? Tem um outro que está nos invadindo, e um outro que é menos humano que nós, é inferior a nós por alguma razão, por algum tipo de racismo, nesse sentido ampliado que o Foucault coloca, tanto no sentido de uma noção específica de raça, tanto numa noção de um outro que é menos moral do que nós, um outro que tem deuses piores que os nossos, um outro que não é tão racional quanto nós, ele se deixa guiar pelas paixões, pelos instintos, pelas crendices. Então, ele é um outro que é estigmatizado, então, por ser muito mais pobre do que nós, né? Uma situação de pobreza que o torna menos humano do que nós, menos capaz do que nós, porque ele é pobre porque ele não conseguiu chegar no nível que nós, civilizados, conseguimos chegar, através do nosso próprio esforço, das nossas próprias capacidades mentais, intelectuais, morais, de trabalho. Então, esse outro, né, passa a ser alvo dessa violência necropolítica. E no caso das ex-colônias, né, a gente tem essa reprodução interna de uma necropolítica. Né? Fica a marca colonial de uma elite que se identifica com o padrão europeu de racionalidade de vida, de superioridade, de plenitude humana, e de uma, para usar um termo do Gessé Souza, né? Não pense que eu estou usando gratuitamente, como se fosse algo da linguagem corrente, mas eu, inclusive, indico, façam o par de reflexão, ou o trio de reflexão, pegando Foucault, o Achille Mbembe e o Gessé Souza, para vocês pensarem a realidade brasileira a partir dessas categorias, que vocês vão encontrar o conceito de ralé, que é uma herança de uma sociedade colonial que, na maior parte da sua existência, foi escravista, que, portanto, né, cultivou uma relação com toda uma massa de outros que eram vistos como não plenamente humanos, desumanizados, eram inferiorizados, e, portanto, sujeitos a todo tipo de violência, aqueles a quem não apenas se pode deixar morrer tranquilamente, como aqueles a quem se pode fazer morrer a qualquer momento, e de fato se deixa morrer, e de fato se faz morrer. Isso deixa como herança a noção que o Gessé Souza chama de ralé. E ainda hoje parece que nós vivemos com a mentalidade de que existe uma ralé que pode simplesmente ser deixada morrer com destruição das condições de saúde pública, com destruição do saneamento básico. Cadê a biopolítica? Né? Onde está a biopolítica? Você encontra regiões dos países ex-coloniais, como é o nosso caso, para usar, né, uma marcação histórica, quase que não dá para dizer que a gente não é mais colônia,
mas para usar a marcação histórica precisa, não somos mais colônia, mas você encontra as regiões dentro desses próprios países, né? A Centro-Europa tem uma experiência um pouco diferente. A Centro-Europa é assim, a biopolítica para ela e a necropolítica para fora. A gente vive com essa coisa dentro do próprio país, dentro dos próprios limites do próprio país. Tem regiões de biopolítica e tem regiões de necropolítica. Tem regiões com saneamento básico e tem regiões sem saneamento básico. Tem regiões, e quando eu digo regiões, não é como se fosse uma coisa fortuita de geografia, né? Para lá, para cá. Não. Regiões onde habitam pessoas consideradas plenamente humanas, que se identificam com uma elite senhorial, seja de maneira consciente ou inconsciente, mas isso vem, né, carregado de história para elas, uma elite senhorial e estrangeira, e toda uma ralé a qual se faz recair todos os mesmos estigmas e os mesmos mecanismos de destruição das condições de vida que se fazia recair sobre as pessoas escravizadas. Então, basta olhar onde tem saneamento básico, onde não tem saneamento básico, onde tem hospital funcionando, onde não tem hospital funcionando, onde tem escola funcionando e onde não tem escola funcionando, onde tem programas de lazer de qualidade, onde não tem programas de lazer nenhum. Enfim. Você vê essa contradição, que não é uma contradição, mas é um par, né? Você vê esse par biopolítica, necropolítica, sendo que com a proeminência necropolítica no esquema que coloca o Achille Mbembe, né? Se você pensar, o que se construiu primeiro na colônia foi a necropolítica, não a biopolítica. Em primeiro lugar, você tem uma necropolítica, depois você vai construir toda uma biopolítica. É para isso que o Achille Mbembe está chamando a atenção. Tem até uma coisa cronológica aí. E a gente convive com isso, né, ainda hoje, aqui. Uma necropolítica de primeira ordem com a qual se faz contrastar bolsões de biopolítica. Ainda assim, claro, observáveis, visíveis, a gente consegue acompanhar de uma certa forma. Por isso o conceito é tão importante, por isso o conceito vem sendo tão utilizado, porque ele realmente tem uma chave importante de reflexão para pensar diversos pontos da nossa condição sociopolítica contemporânea, seja a nível internacional, seja a nível de Brasil. Pessoal, de minha parte, era isso. Eu queria agora ouvir vocês, né, se vocês quiserem escrever ou abrir áudio, vídeo. A Helena já deixou uma pergunta aqui. Ela diz o seguinte: por isso ele afirma que a biopolítica não dá mais conta de analisar a sociedade atual. Acho que eu acabei explicando, né? O que o Achille Mbembe diz não é que não existe biopolítica ou coisa do tipo, mas é a questão do pano de fundo e do que sobressai nesse pano de fundo, como eu falei. O Foucault diz que existe um pano de fundo de biopolítica sobre o qual vai se fazendo aparecer, pouco a pouco, um centro de necropolítica, que é a experiência de extermínio do outro. O Achille Mbembe diz, não, tem um pano de fundo de necropolítica, que é o ativo deixar morrer ou fazer morrer os muitos outros que não cabem na nossa concepção de plenamente humano, plenamente moral, plenamente racional, etc. e tal. E a partir desse pano de fundo vai se fazendo entrever e vai se construindo uma biopolítica para nós, uma biopolítica para a comunidade dos plenamente racionais, de Centro-Europa ou de elite de experiências coloniais. Fala aí, diga, João Gabriel. João Gabriel estava pensando na relação com a banalidade do mal. Tem a ver, né? O Achille Mbembe, outra influência que ele declara no texto em relação a Hannah Arendt, né? Ele também, inclusive, é uma influência importante, né? Porque ele pensa pelo ponto de vista da pluralidade humana. Uma das acusações sérias que ele faz ali ao socialismo, às experiências socialistas raiz, digamos assim, é que elas têm quase que um sonho de apagar a pluralidade humana em nome de um novo tipo de massificação, como acusa também a Hannah Arendt, né? Então, ele é um leitor de Hannah Arendt, tem toda uma defesa do pluralismo humano, que é um conceito bem arendtiano de política. Política é a expressão, a máxima expressão da pluralidade humana.
É na política que a pluralidade humana pode aparecer e se expressar, se houver política e não ditadura e não violência, né? A Bia perguntou sobre a avaliação, vai ser bem parecido com a primeira, não tem mistério. A Helena diz assim: no texto ele afirma que o sujeito da modernidade marxista é aquele que tem a intenção de provar sua soberania pela encenação de uma luta até a morte. É, exatamente. Né? Porque tem um. Quando se enfatiza esse lado da luta, né? Assim, a luta contra um outro, contra um inimigo que tem que ser derrotado, dominado, destruído, em nome da, de, em nome de satisfazer, de fazer realizar o próprio propósito histórico da espécie, enquanto espécie, que está determinado pela lei suprema da história, que deve levar à revolução e à tomada dos meios de produção pela classe trabalhadora e a colocação de um chamado comunismo, né? Isso é isso, né? Esse sujeito moderno marxista está lá, é aquele que, a partir do colocar a própria vida em risco no extermínio do outro, ele se faz mais pleno, mais vivo, mais é isso. Isso está, de certa forma, no Hegel, com toda aquela espiritualização hegeliana, né, dialética do senhor e do escravo. O senhor é aquele que encara a morte, aquele que enfrenta o risco da morte, e por isso vive uma vida plena e realizada. E o escravo é aquele que tem medo da morte, vive constantemente com medo da morte, não sei o quê. E o Marx tem essa coisa, né? A classe que deve levar a história à frente, a classe que é empurrada pela história, mas que deve também carregar a história para frente com ela, é aquela que, arriscando a vida no extermínio do outro, se faz mais viva e mais realizada. É inseparável, né? A crítica tanto da Hannah Arendt quanto do Mbembe é isso. E do Foucault. Se vocês lerem esse texto do Foucault, no final ele fala brevemente sobre as experiências socialistas. Como elas, por só pensarem, essa é a crítica do Foucault, mas que o Achille Mbembe, de certa forma, compartilha, Hannah Arendt também compartilha. Como o socialismo tradicional só pensa na economia, mas não pensa nas formas do exercício de poder, por exemplo, a sociedade disciplinar, por exemplo, o poder disciplinar, né? O poder biopolítico, o poder necropolítico, uma vez que ele resolve aquilo que ele chama de economia, ele começa a implementar os mesmos tipos de exercício do poder que existiam antes, na outra forma econômica, né? Que são o poder disciplinar, poder biopolítico, poder necropolítico. A Carol diz assim: pensei na relação da necropolítica e banalidade presente por parte dos governos nas comunidades. Isso, isso. Ali, o que há é uma necropolítica. E não se enganem quanto a isso. Aí que entra o Achille Mbembe. Não é secundária essa necropolítica em relação ao exercício do poder soberano na nossa sociedade, porque nós somos uma sociedade primariamente colonialista e escravista. Então, assim, há uma necropolítica que vem de herança e segue até hoje como fundamento da própria soberania dessa sociedade, né? E essa necropolítica se faz muito visível, como a Carol bem lembra, no que se faz por parte do próprio governo, com a conivência de toda a sociedade nas comunidades. O Estado não põe saneamento básico, não põe hospital, não põe escola bacana, não põe condição de moradia decente, não vai lá para isso. Não tem biopolítica. O Estado vai lá para bater, para matar, né? Necropolítica, tanto do deixar morrer, se deixar a pessoa sem saneamento básico, sem condição de moradia, sem saúde pública, dentro das condições que já existem numa sociedade, é um deixar morrer. Entrar atirando e jogando bomba
é o fazer morrer na sua face mais ativa, que tem a ver com aquela noção mesmo de estado de exceção. Não é o que o Benjamin falava, né? Palavras do Benjamin, tá? Para o oprimido, todo estado até aqui foi estado de exceção. Aquele arcabouço legal que funciona para uma classe mais média, uma classe alta e tal, não funcionou até aqui, dentro do que se conhece nos estados modernos, para o oprimido, na palavra do Benjamin, né? Como diz o Benjamin. Mas Carol, e é por isso que está tão viva a questão da necropolítica, né? Porque é uma questão contemporânea fundamental, tanto internamente, na nossa lida com a nossa própria população, com atuação estatal necropolítica, que legitima o seu poder soberano, como aquele que faz morrer e, portanto, por outro lado, também faz viver aqueles a quem interessa fazer viver, né? Há todo um par de os mais humanos e os menos humanos, os superiores e os inferiores, herança colonial escravista do nosso país, e, portanto, há toda uma necropolítica em jogo, em andamento, né? Às vezes menos explícita e às vezes mais explícita. Pessoal, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Então vou ficando por aqui, hein? Lembrando que amanhã a gente começa a segunda avaliação, vai ficar no ar, deixa eu ver direitinho para falar para vocês, entre o dia 2 e o dia 6, tá? Entre 2 e 6 nossa avaliação vai estar no ar. Dessa vez eu vou corrigir mais rápido, para a gente ver quem está resolvido e quem ainda tem que se resolver, e a gente conversa. Pessoal, então é isso. A segunda avaliação vai girar em torno principalmente do texto da banalidade do mal e desse texto da necropolítica. Não vai ter mistério, mais uma vez, não vai ser exatamente fácil, mas também não vai ter mistério. Eu preciso que vocês tenham, né, acompanhado as aulas, lido os textos e possam fazer uma excelente avaliação, como foi a primeira de maneira geral. Tá certo? Então é isso, pessoal. Estou encerrando por aqui. Bom dia para vocês, boa semana, boas provas, bom fim de semestre. Espero que tenham sido proveitosas as nossas conversas. Tudo aqui ainda assim, né, muito na coisa do ajuste, tentando se ajustar a essa realidade, esperamos o mais provisória possível, que foi com esse período emergencial, tanto na parte das tecnologias, quanto na aplicação de todos os esquemas de conversa, de fórum, de texto, tudo isso tentando ainda ajeitar tudo. Mas dentro aí dos limites, acho que a gente conseguiu levar um trabalho bacana. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Boa semana, bom fim de semestre. Espero que corra tudo bem para vocês. Se cuidem e é isso. Valeu. Um abraço.